Olá, bebuns! Sim, hoje é o dia da ressaca. E você que já teve ressaca ou ainda não teve ressaca, mas quer ouvir histórias engraçadíssimas, esse vídeo é pra você. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de deixar o seu like, que isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Esse vídeo vai começar! Pois é, gente, hoje é o dia da ressaca. Nunca tinha ouvido falar nesse dia na vida, mas eu decidi contar histórias engraçadas de ressaca minha e dos meus amigos pra você se divertir hoje. Vamos lá, um amigo meu estava lá no Centro-Oeste com os amigos, com a família, e eles decidiram se unir e sair pra beber. Só que a questão é o seguinte, eles estavam na casa de uma tia dele. E essa tia tem uma neurose meio de trancar a porta, trancar a casa, e eles não tinham como entrar em casa. Eles chegaram super bêbados, super caindo pelos lados, e eles não tinham onde dormir porque eles não conseguiam entrar na casa. Onde eles dormiram? Na varanda da casa. Só que na varanda dormia o cachorro. Esse meu amigo acordou agarrado com o cachorro, com aquele bafo de cachorro na cara, com aquele fedor do cachorro que vive fora de casa em cima dele, cheio de pelo. E aí, quem nunca acordou abraçado com um cachorro na vida? Já outro amigo meu tava o quê? Começando a faculdade, né não? E aí quando começa a faculdade, o que tem? Chopadas. Pois é, esse amigo estava indo para a faculdade e aí, o que aconteceu? Ele bebeu absurdamente muito e ele não conseguiu nem chegar na faculdade. Ele começou a passar mal, a vomitar as tripas num muro que é grudado com a faculdade. E aí passa uma pessoa muito legal, como nós temos aqui no mundo, e grita: meu Deus do céu, esse aí nem chegou na chopada ainda e já tá morrendo. Esse aí, ó, tem muito mais história, mas ele me contou a mais leve. Agora eu vou contar uma história minha, porque vocês ficam querendo saber aí o que é minha história, o que não é minha história. Minha história é extremamente romântica com o meu marido. Primeira vez que a gente ficou, eu e meu marido, a gente foi pra um bar, inclusive com meu irmão. Meu marido é amigo do meu irmão, só pra você saber, da época de colégio. Meu irmão não ficou muito feliz, assim, enfim, da gente se pegar. Mas aí o que aconteceu? A gente bebeu muito, muito mais do que eu pretendia beber nesse dia. Por sinal, eu ainda não tinha o controle de quanto eu bebia na época, já que eu era jovem. E aí, quando eu estava indo direto para o carro dele. Aí meu irmão me puxou, assim, pela camisa: você vem comigo! Já pé da vida, porque a gente tinha se pego. Aí, beleza. Eu lembro de ter pego ele e não lembrava de absolutamente mais nada. Quando eu acordo nua em uma cama. Aí eu pensei: nossa senhora, dei pra ele. Que bosta. Foi isso que eu pensei, né? A primeira vez já vai dar até ruim. Aí quando eu olho pro lado, eu olho pro outro, eu estava no meu quarto. Tava no meu quarto, eu pensei: calma aí, o que aconteceu? Eu estaria nua em qualquer outro lugar se eu fosse, né, ter dado pra ele. Mas não era o caso, não. Aí eu falei: beleza, tá tranquilo, então não aconteceu. Mas o que aconteceu que eu não lembro de nada? Simplesmente eu cheguei em casa, passei mal as tripas no banheiro, não consegui tirar só uma peça de roupa, entendeu? Eu não consegui nem pegar o meu pijama no armário. Eu simplesmente desmaiei, dormi. Aí você achar, já é uma ótima história. Pois é, não terminou aí não. Aí eu fui pra faculdade, porque era de manhã bem cedo, eu acordei exatamente com o despertador para a faculdade. Fui para a faculdade, cheguei na faculdade e eu não consegui assistir aula, de tanto que eu tava passando mal. Falei: vou voltar pra casa. Saí da faculdade, fui pegar um ônibus, não passava um ônibus aquele dia que não passa o ônibus de jeito nenhum que você precisa ir. Peguei um ônibus que era muito ruim, a empresa é horrorosa, o chão ele é solto, ele fica balançando assim, pelo menos na minha época era. Aí ficava balançando assim, você ficava pulando assim no ônibus. O que aconteceu com esse pula-pula de ônibus e com essa coisa toda? Falei: vou vomitar, é isso que vai acontecer. Aí eu queria que o cara abrisse o motorista no meio do caminho, só que não era ponto. Aí ele falou: não posso porque não é ponto. Eu falei: então, meu filho, o que você quer? Você quer que abrir a porta aqui pra mim ou você quer que eu vomite no seu ônibus? Aí ele obviamente abriu a porta, eu saí do ônibus vomitando. Um ótimo modo de você começar a ficar com o seu marido, né? Bia,
você tá de parabéns por ter conseguido casar com essa pessoa. Pelo menos ele não me viu passando mal na primeira vez. Já é um avanço. Agora a última história é a melhor história de todas. Isso aconteceu na minha despedida de solteiro. A gente teve um chá de lingerie na minha casa com as minhas amigas, ok, e a gente saiu dali e foi para uma balada. Aí nessa balada eu chamei os meus amigos também para ir, porque eu tenho muito amigo homem e eu queria que eles participassem também da minha despedida de solteiro. A gente já tava louca, as meninas, né? Os meninos começaram a beber e aí a gente ficou lá dançando, enfim, etc. E aí, quando a gente saiu de lá, a gente foi pra um bar. E aí, nesse bar, um desses meus amigos que estavam comigo, ele já tava muito louco. Aquele que não tá falando nada com nada. E aí ele acordou no dia seguinte, todo passado mal, passou mal por todos os lugares no quarto dele. E aí começou a falar com o nosso outro amigo. Tipo, o que aconteceu? Porque eu não lembro, etc. Aí esse meu amigo... Esse outro amigo, que é um safado sem vergonha, sagitariano, que gosta de trollar as pessoas, falou assim pra ele: olha o bolso da sua calça. Quando ele abre o bolso da calça, tem uma calcinha. E aí ele falou: caraca, o que aconteceu? De quem é essa calcinha? Meu Deus. Aí chega esse amigo e fala: então, é dessa outra amiga nossa. Só que essa amiga nossa é casada com um amigo deles. Vou dar nomes aleatórios. O bêbado é o Gabriel. Um amigo sagitariano, eu vou chamar de sagitariano safado. E essa amiga dona da calcinha é a Milena. Pronto, dei nomes. Ele falou: a calcinha da Milena. E aí ele falou: caraca, comi a mulher do meu amigo. O que eu faço? Aí o sagitariano safado, Milena, estava aqui em casa no dia seguinte e aí falou pra gente: aconteceu isso, estamos trollando o Gabriel, trola ele também. Milena, safada, sem vergonha, geminiana, outra que se dá mal, estava bebendo vinho comigo, falou o quê? Vamos pegar o telefone e começar a mandar o WhatsApp para Gabriel. Começamos a mandar o WhatsApp pro Gabriel falando que quando o marido dela voltasse da despedida de solteiro do meu marido, que eles três tinham que sentar para conversar muito sério sobre os acontecidos da minha despedida de solteiro. A calcinha era o quê? Na decoração da minha despedida de solteiro, tinham várias calcinhas penduradas pela minha casa. E aí, menina Milena botou uma calcinha na cabeça e foi para a balada com a calcinha na cabeça da minha decoração. No meio da balada, ela pegou a calcinha e deu pra ele guardou no bolso, ele não lembrava. Mas até hoje a gente trola ele. Inclusive, marido de Milena também trola ele, dizendo: olha lá o que você fez com a minha mulher. E fica assim, ó. Meu Deus do céu, Gabriel. Não viu. Muito obrigada por ter feito a minha despedida de solteiro muito mais divertida. Então é isso, me conta uma história de ressaca aqui nos comentários, muito engraçada. Porque desejo rir nesse dia, né não? Porque a gente quê? A gente se fode, mas a gente se diverte. Yeah! Essa é a palavra. Se você curtiu, curte aqui embaixo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também tô no Facebook e no Instagram como Bianca Contursi e no Twitter como blog Dicas da Bia. Beijo!